Imagine um livro tão perigoso, tão controverso e tão revelador, que sua publicação foi proibida pela própria família do autor. Um manuscrito que ficou trancado em um cofre, escondido do mundo, por exatos 73 anos. Não porque continha segredos de Estado ou fórmulas mágicas, mas porque arrancava a máscara da maior força de manipulação que existe na Terra. O autor desse livro foi Napoleon Hill, o mesmo homem que escreveu a Bíblia do sucesso, Quem Pensa Enriquece. Mas enquanto seu primeiro livro ensinava como chegar ao céu financeiro, este segundo livro, escrito em 1938, revelava como a humanidade estava sendo arrastada para o inferno mental. Hill escreveu essas páginas em um momento de profundo desespero, logo após a Grande Depressão, quando o mundo parecia ter perdido a esperança. E o que ele descobriu foi tão impactante que sua esposa, temendo a reação da igreja e da sociedade, o fez prometer que o texto jamais seria lido enquanto ela estivesse viva. Hoje, nós vamos abrir esse cofre. Vamos dissecar o diálogo proibido entre um homem mortal e a própria essência do mal. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é sobre religião. É sobre a batalha silenciosa que está acontecendo dentro da sua mente neste exato segundo. A história começa com Hill no fundo do poço. Mesmo tendo estudado os homens mais ricos do mundo, ele se encontrava falido, deprimido e paralisado pelo medo. Foi nesse estado de vulnerabilidade extrema que ele teve uma experiência transcendental. Ele descobriu o que chamou de o outro eu, uma faceta da sua consciência que não conhecia o medo, que era pura inteligência e determinação. Conectado a essa força, Hill decidiu fazer o impensável. Ele forçou uma entrevista com a inteligência negativa que governa o fracasso humano. No livro ele chama essa inteligência de diabo. Mas não se engane imaginando um monstro vermelho com chifres e tridente. O diabo de Napoleon Hill é muito mais sofisticado. Ele é uma energia, um princípio negativo que permeia cada átomo do universo e cada canto da mente humana, que não está ocupada pela fé e pelo propósito. A entrevista começa de forma agressiva. Hill, armado com o poder do seu outro eu, encurrala o diabo e exige que ele revele seus truques. O diabo, arrogante e cínico, refere-se a si mesmo como Sua Majestade. Ele diz: "Eu não tenho corpo físico. Isso seria uma limitação. Eu sou uma força. Eu ocupo a metade de cada átomo da matéria e cada unidade de energia mental e física. Eu sou a porção negativa do universo." E então ele solta a primeira bomba estatística que define todo o livro. O diabo afirma com orgulho que controla a mente de 98% de toda a humanidade. Apenas 2% das pessoas conseguem escapar do seu domínio. Hill, chocado, pergunta como isso é possível. Como uma força pode escravizar quase toda a raça humana sem que ninguém perceba? A resposta do diabo é a chave mestra deste roteiro, através de um hábito sutil e invisível chamado alienação. Alienação, ou drifting no original em inglês, é a arma secreta do mal. O diabo explica que ele não precisa possuir as pessoas violentamente. Ele apenas precisa fazer com que elas parem de pensar por si mesmas. Um alienado é alguém que aceita qualquer pensamento que ocupe sua mente sem questionar. É alguém que não tem um propósito definido na vida. É alguém que se deixa levar pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros, pelo medo e pela preguiça. O diabo diz: "Eu entro na mente das pessoas quando elas são jovens e as ensino a derivar, a vagar sem direção. Eu as induzo a ir para a escola sem saber por que estão estudando. Eu as induzo a escolher empregos apenas pela segurança, sem paixão. Eu as induzo a casar sem saber o que é o amor. Enquanto elas não tomam decisões firmes, a mente delas pertence a mim." Para identificar se você é um desses 98% de alienados, o diabo descreve os sintomas com precisão cirúrgica. O alienado é aquele que nunca termina o que começa. É aquele que tem pouca ou nenhuma imaginação. É aquele que gasta tudo o que ganha e vive endividado. É aquele que adoece facilmente, pois sua mente negativa envenena o corpo. É aquele que reclama da sorte e culpa o governo, a família ou a economia pelos seus fracassos. O alienado não tem opinião própria. Ele repete o que ouviu no jornal ou na roda de fofoca. Ele é morno, previsível e facilmente manipulável. Do outro lado,
Os 2% que escapam, os não alienados, são aqueles que pensam por si mesmos. Eles têm um objetivo principal definido e um plano para alcançá-lo. Eles não aceitam o fracasso como final. Eles o usam como aprendizado. Eles tomam decisões rápidas e as mudam lentamente, se é que mudam. Eles são os líderes, os criadores, os mestres do seu próprio destino. O diabo confessa que não consegue tocar nesses homens e mulheres, pois a mente que tem um propósito definido cria um escudo impenetrável contra a negatividade. Hill pressiona o diabo para saber como ele instala essa alienação na mente humana. O inimigo revela que suas portas de entrada favoritas são o medo e o ambiente. Ele usa 6 medos básicos para paralisar a razão humana: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Quando você sente medo, você para de raciocinar. E quando você para de raciocinar, você começa a derivar. O diabo se aproveita desse momento de fraqueza para ocupar o espaço vazio na sua mente. Ele também usa o ambiente, especialmente através de pais e professores bem-intencionados, mas ignorantes, que ensinam as crianças a não questionar, a obedecer cegamente e a temer o desconhecido. O sistema escolar, segundo o diabo, é uma das suas maiores fábricas de alienados, pois força os alunos a memorizar fatos inúteis, em vez de ensiná-los a usar a própria mente para resolver problemas. Mas a revelação mais aterrorizante ainda estava por vir. Hill pergunta: se a alienação é o hábito que leva as pessoas ao inferno em vida, o que torna esse hábito permanente? O diabo sorri e revela sua lei mais poderosa, uma lei da natureza que ele usa para fixar o fracasso na vida das pessoas para sempre. Ele chama essa lei de ritmo hipnótico. Assim como o movimento das marés, das estações do ano e dos planetas segue um ritmo constante e inquebrável, a mente humana também está sujeita a essa lei. O ritmo hipnótico é o estágio final da alienação. É o momento em que o hábito de não pensar se torna tão sólido, tão enraizado, que a pessoa não consegue mais mudar, mesmo que queira. A natureza pega qualquer pensamento dominante ou hábito repetitivo e o torna permanente através desse ritmo. Se você passa anos pensando como um pobre, agindo como uma vítima e fugindo da responsabilidade, o ritmo hipnótico cristaliza esses comportamentos. Chega um ponto em que a pobreza não é mais uma fase, ela se torna sua identidade. O diabo explica que ele não precisa vigiar cada ser humano 24 horas por dia. Ele apenas planta a semente da alienação, rega com o medo e espera que o ritmo hipnótico faça o trabalho pesado de transformar aquela pessoa em um zumbi autômato. É por isso que é tão difícil ensinar truques novos a um cachorro velho. É por isso que a maioria das pessoas, após os 40 anos, desiste de sonhar e apenas espera a morte. Elas foram capturadas pela teia do ritmo hipnótico. Hill, apavorado com a precisão dessa armadilha, pergunta se existe alguma esperança. Será que um alienado preso nessa teia pode se libertar? O diabo, a contragosto, admite que sim. Existe uma janela de oportunidade, um ponto de ruptura, onde o ser humano pode usar as mesmas leis que o prenderam para se libertar. Mas para fazer isso, ele precisa entender os 7 princípios da liberdade mental. Ele precisa aprender a ser mais esperto que o diabo. E é exatamente sobre esses 7 princípios e como quebrar o ritmo hipnótico antes que seja tarde demais que nós vamos falar na continuação desta análise. Diante da confissão do diabo de que existe uma saída, Napoleon Hill exige saber qual é a arma capaz de quebrar o ritmo hipnótico. Como um ser humano que passou anos vagando sem rumo pode rasgar a teia da alienação e retomar o controle da própria alma. O diabo, encurralado pela força do outro eu de Hill, começa a revelar os segredos que ele esconde da humanidade há milênios. Ele admite que sua maior fraqueza, aquilo que o faz tremer e perder o poder instantaneamente, é o ato de pensar. O diabo não consegue habitar uma mente que pensa com precisão e propósito. E aqui surge o primeiro e mais importante dos 7 princípios para a liberdade: a definição de propósito. O diabo explica que todo ser humano nasce com o privilégio de controlar seus próprios pensamentos. É o único direito divino absoluto que possuímos. Quando uma pessoa decide exatamente o que quer da vida, seja riqueza, saúde
ou criar uma família feliz e se recusa a aceitar qualquer coisa menos do que isso, ela aciona uma proteção espiritual imediata. O diabo diz: no momento em que um humano define um propósito e cria um plano para realizá-lo, eu perco o controle sobre ele. Eu só posso guiar quem não sabe para onde está indo. A definição de propósito é o oposto da alienação. Enquanto o alienado aceita o que a vida lhe dá, o não alienado diz à vida o que ela deve lhe entregar. Hill percebe que a indecisão é o playground do mal. A decisão firme é o exorcismo da mediocridade. Mas ter um propósito não é suficiente se a mente estiver cheia de buracos por onde a energia vaza. É aqui que entra o segundo princípio, a autodisciplina. O diabo revela, com um cinismo perturbador, que ele usa os apetites naturais do corpo humano como coleiras para escravizar a mente. As duas maiores portas de entrada para o controle mental são o desejo por comida e o desejo sexual. O diabo afirma que a maioria das pessoas cava a própria cova com os dentes, comendo em excesso alimentos que intoxicam o corpo e paralisam o cérebro. Uma mente pesada pela digestão difícil e pelo açúcar é uma mente lenta, incapaz de pensar com clareza e, portanto, fácil de alienar. Sobre o sexo, ele é ainda mais explícito. Eu faço os humanos acreditarem que o desejo sexual é apenas para prazer físico. Quando eles desperdiçam essa energia vital promiscuamente, eles jogam fora a força criativa mais poderosa que possuem. O segredo dos grandes gênios, segundo Hill, é a transmutação sexual. Usar a energia da paixão não apenas para o ato físico, mas canalizá-la para criar arte, negócios e riqueza. A autodisciplina é a capacidade de dizer não aos impulsos imediatos do corpo para dizer sim aos desejos eternos da alma. Hill então questiona sobre o sofrimento. Por que, se Deus é bom, o mundo é cheio de dor, fracasso e tragédia? O diabo ri e entrega uma das chaves mais valiosas do livro. Ele confessa que usa o fracasso para quebrar a vontade das pessoas, mas admite que o fracasso é uma arma de dois gumes. Para o alienado, o fracasso é o fim, a prova de que ele não é capaz. Mas para quem pensa, o fracasso é um sinal de que o plano precisa ser revisado. O diabo revela a fórmula cósmica. Todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Preste atenção. Ele não disse que o fracasso é bom. Ele disse que o fracasso carrega uma semente. Se você chorar sobre o fracasso, a semente morre. Mas se você analisar o fracasso sem emoção, encontrará a lição que faltava para o seu sucesso. O diabo odeia pessoas que não desistem, porque a persistência quebra o ritmo hipnótico da derrota e começa a criar um novo ritmo de vitória. Nesse ponto, o diálogo entra em um terreno perigoso sobre as influências externas. O diabo explica o princípio do ambiente. Ele diz: eu controlo as mentes através das associações. Você é a média das pessoas com quem convive. Se você anda com alienados, o ritmo hipnótico deles vai, inevitavelmente, sincronizar com o seu. É uma lei da física. Mentes fracas arrastam mentes fortes para baixo, a menos que a mente forte se blinde ou se afaste. O diabo confessa que seu trabalho é facilitado por pais que criticam os filhos, por amigos que zombam dos sonhos alheios e por parceiros amorosos que vivem em guerra. Para se libertar, Hill descobre que é preciso ter a coragem fria de cortar laços. Não se pode construir uma vida de excelência cercado por pessoas que amam a decadência. A solidão temporária é o preço da liberdade permanente. Outra armadilha revelada é o tempo. O tempo, segundo o diabo, é o grande fixador. É a substância que torna as coisas permanentes. Para o alienado, o tempo é inimigo. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica mudar, pois o ritmo hipnótico da pobreza se solidifica. Para o não alienado, o tempo é aliado. Quanto mais o tempo passa mantendo bons hábitos e pensamentos positivos, mais forte e inabalável se torna a sabedoria. O diabo tem pavor da sabedoria, pois a sabedoria não é apenas conhecimento, é conhecimento aplicado e testado pelo tempo. Ele diz que consegue enganar os jovens facilmente, pois eles são impulsivos, mas tem dificuldade em enganar pessoas maduras que usaram o tempo para aprender com seus erros em vez de se vitimizar. Hill
sentindo que está extraindo a essência da verdade, pergunta sobre a religião e a oração. O diabo, surpreendentemente, diz que adora a maioria das orações. Como assim? Questiona Hill. O diabo explica. A maioria das pessoas reza implorando, com medo, duvidando que será atendida. Quando elas rezam com medo, elas estão se conectando a mim, não à inteligência infinita. A oração que funciona, a oração que o diabo não consegue interceptar, é aquela feita com absoluta fé e gratidão, como se o pedido já tivesse sido atendido. O diabo revela que Deus não responde a palavras, responde à frequência vibracional da fé. Quem pede esmola ao universo, recebe silêncio. Quem exige seu direito de herança com fé inabalável, recebe milagres. A essa altura, o quadro fica claro. A batalha entre o bem e o mal não é uma guerra de anjos e demônios nas nuvens. É uma batalha matemática e psicológica que acontece nas sinapses do seu cérebro. De um lado, a alienação, o medo e o ritmo hipnótico, puxando você para a inércia. Do outro, o propósito definido, a autodisciplina e a fé, puxando você para a evolução. O diabo é apenas a personificação da entropia, a força natural que leva tudo à desordem se não houver energia contrária. E Deus, nesse contexto, é a força da organização e da criação deliberada. Mas Hill não queria apenas teoria. Ele queria saber como aplicar isso na prática, no dia a dia, para blindar a mente contra essa força negativa onipresente. O diabo, já cansado de ser interrogado e incapaz de mentir diante da presença superior de Hill, entrega o resumo final. Ele detalha a fórmula exata que, se seguida, torna qualquer ser humano intocável às suas influências. Ele chama essa fórmula de a equação da liberdade, e é sobre como usar essa equação para reverter anos de fracasso e transformar o ritmo hipnótico em uma máquina de gerar riqueza e felicidade, que falaremos na conclusão desta jornada. Chegamos agora ao clímax do interrogatório. Napoleon Hill, tendo forçado o diabo a revelar como ele escraviza a humanidade através da alienação e do ritmo hipnótico, exige a peça final do quebra-cabeça. Ele quer saber como todas essas leis se unem. O diabo, derrotado, apresenta o conceito que amarra todo o universo, a lei da harmonia. Ele explica que o universo não tolera o vácuo nem o caos por muito tempo. Existe uma ordem natural que busca o equilíbrio. As estrelas não se chocam, as estações não falham, a gravidade não erra. Tudo opera em harmonia. Quando um ser humano define um propósito e age com autodisciplina, ele entra em harmonia com essa lei natural. É por isso que o sucesso parece fácil para quem já o tem e impossível para quem está perdido. Quem está no ritmo do sucesso é empurrado pela própria natureza. Quem está no ritmo do fracasso é esmagado por ela. A pobreza, a doença e a miséria são apenas o resultado da natureza, tentando equilibrar uma mente que está fora de harmonia. Uma mente que quebrou as leis da saúde, da economia e do bom senso. Dentro dessa harmonia, o diabo destaca um princípio que quase ninguém ensina, mas que é vital para a sobrevivência do sucesso: a precaução. Ele diz que muitos não alienados falham porque, apesar de terem um propósito e disciplina, lhes falta a cautela. Eles se jogam em planos sem analisar os riscos, confiam nas pessoas erradas e ignoram os detalhes. A precaução é o freio que permite ao carro veloz fazer as curvas sem capotar. O diabo confessa que adora os imprudentes, pois eles constroem castelos altos apenas para vê-los desabar na primeira tempestade. A sabedoria verdadeira exige que você olhe para frente, antecipe o perigo e planeje a defesa antes mesmo de ser atacado. O otimismo cego é uma armadilha. O otimismo racional, protegido pela precaução, é invencível. Hill então resume os 7 princípios que formam a equação da liberdade, a única fórmula capaz de derrotar a alienação. Primeiro, definição de propósito. Saiba exatamente o que você quer. Segundo, autodisciplina. Domine seus apetites e emoções. Terceiro, aprender com a adversidade. Encontre a semente do benefício em cada fracasso. Quarto, controle da influência ambiental. Escolha rigorosamente com quem você anda e o que você ouve. Quinto, tempo. Tenha paciência para deixar os hábitos positivos se consolidarem. Sexto, harmonia.
Alinhe seus pensamentos com as leis naturais e espirituais. E sétimo, precaução. Pense antes de agir e proteja seu plano. O diabo admite que qualquer ser humano que aplicar esses 7 princípios torna-se imune ao seu poder. Ele não consegue entrar na mente de quem vive sob esse código. Essa pessoa se torna, literalmente, mais esperta que o diabo. O livro termina com uma reflexão poderosa sobre o sistema educacional e religioso. Hill critica duramente as escolas por ensinarem as crianças a memorizar, mas não a pensar. Ele propõe que a verdadeira educação deveria ensinar as crianças a se protegerem do ritmo hipnótico, a negociarem com a vida, a lidarem com o dinheiro e a controlarem suas próprias mentes. Ele também alerta sobre o perigo do medo religioso, que muitas vezes é usado para controlar as massas, em vez de libertá-las. A verdadeira espiritualidade, segundo Hill, é baseada na fé e no amor, não no temor do inferno. O inferno, como o próprio diabo descreve no livro, não é um lugar de fogo eterno para onde você vai depois de morrer. O inferno é aqui. O inferno é a vida de uma pessoa alienada, sem propósito, cheia de medo, doente e pobre. O céu também é aqui. É a vida de uma pessoa que assumiu o comando, que vive em paz, abundância e realização. Você escolhe onde viver, não na morte, mas a cada decisão que toma agora. A esposa de Napoleon Hill tinha razão em temer este livro. Ele é um espelho brutal. Ao lê-lo, ou ouvir este resumo, você é forçado a admitir onde tem sido um alienado. Você percebe quantas vezes deixou de decidir por medo do que os outros iriam pensar. Você vê quantas vezes comeu o que não devia, gastou o que não tinha e perdeu tempo com quem não merecia, apenas porque estava derivando. A dor dessa consciência é o primeiro passo da cura. O manuscrito ficou escondido por 73 anos, mas a mensagem é atemporal. O inimigo não está fora. O inimigo não é um político, nem um chefe, nem um vizinho. O inimigo é a parte da sua mente que quer conforto, preguiça e conformidade. Mas agora você tem a chave. Você sabe que o outro eu existe. Você sabe que tem o poder de quebrar o ritmo hipnótico a qualquer momento, simplesmente tomando uma decisão irrevogável e mudando seus hábitos. O diabo disse a Hill: a única coisa que eu não posso tirar de um ser humano é o seu poder de pensar. Enquanto você pensar por si mesmo, você é livre. O maior ato de rebeldia contra o mal e contra o fracasso é pensar com clareza e agir com propósito. A sua vida, até este momento, pode ter sido um barco à deriva, levado pelas ondas das circunstâncias. Mas a partir de hoje, você pode pegar o leme. Não será fácil. A resistência será enorme, pois o ritmo hipnótico antigo tentará te puxar de volta. Amigos vão te criticar, o medo vai bater na porta, o cansaço vai tentar te convencer a parar. Mas agora, você sabe que isso é apenas o teste. É o universo perguntando: você é um alienado ou um mestre? Responda com a sua vida. Responda com os seus resultados. Seja o arquiteto da sua mente, não a vítima dela. Se este conteúdo abriu os seus olhos para a realidade invisível que governa o sucesso e o fracasso, sua missão de despertar continua aqui, no canal Arquiteto da Mente. Nós não trazemos apenas motivação, trazemos as chaves para destravar o seu potencial máximo. Inscreva-se agora e ative as notificações, pois o conhecimento que entregamos aqui é a arma contra a alienação. E para provar para si mesmo e para o universo que você entendeu a mensagem, que você está pronto para sair da multidão dos 98%, vá aos comentários e escreva a declaração de liberdade definitiva. Escreva com autoridade: eu sou o mestre da minha mente. Ao escrever isso, você inicia o seu novo ritmo hipnótico. Você declara guerra à deriva. Você assume o trono da sua própria vida. Nos vemos no topo.